Posso perder minha CNH, meu passaporte e ser impedido de tomar posse de um concurso? Meu nome é Aline Cristina, sou educadora financeira especialista em dívidas. E hoje eu quero falar um pouquinho desse assunto aqui com vocês, mas de antemão, já dá o seu like, já compartilha o vídeo aqui que vai ter assunto super quente por aqui. Então, essa semana, o burburinho que rolou em todas as redes sociais, pelos aplicativos aí de WhatsApp, mensagens, né, de uma pessoa para outra, falando a respeito de ser apreendido, que o STF tomou essa decisão, né, aprovou aí essa decisão a respeito de tirar CNH, de tirar o passaporte de quem tem dívidas. Primeira coisa que eu preciso passar para vocês é o seguinte: nem toda dívida ela é de risco. Mas o que isso significa? Nem toda dívida vai ser ajuizada. Vamos supor, quantos milhões de brasileiros hoje têm dívidas por cartão de crédito de R$1.000, R$2.000 que não consegue pagar? Ou uma dívida com o crediário de uma loja, que às vezes o valor não é tão alto. Então a gente precisa primeiramente entender que essas dívidas fica muito caro para a empresa ou para o banco mover uma ação. E para que tire, para que solicite a apreensão da CNH, do passaporte, precisa ser movida uma ação, precisa ter ação judicial. Então esse é o primeiro ponto. E o que significa ser uma dívida de risco? As dívidas, elas têm, como se fala, eu sempre falo, hierarquias. Tem dívidas que são sim de risco. Quais são elas? Quando você tem um financiamento imobiliário, quando você tem um financiamento de carro, esses financiamentos têm um bem atrelado a ele, que é o apartamento ou o carro. Então eles sim são de risco. E a partir do momento que tem um processo judicial para fazer a busca e apreensão desse bem, e você eles já fizeram várias tentativas e não conseguiu, então assim pode ser pedido, né, a busca do passaporte. E principalmente quando a dívida é de um valor muito alto em bancos. Por que isso é pedido, é movida ação? Porque o que adianta os bancos, né, mover uma ação de uma dívida muito pequena que ela não vai levar nada? Então o banco, ele quer ganhar a ação e ele quer levar. Não basta somente ganhar a ação, né? Ter positividade na ação, mas também precisa levar a ação, levar alguma coisa. E normalmente se faz isso quando a pessoa tem bens, quando a pessoa ela tem ali um poder aquisitivo mais alto. Então eles tentam pegar, eles fazem o pedido. Então, o primeiro passo tem que ter ajuizada uma ação para depois fazer a solicitação dessa apreensão de CNH e passaporte. Mas que para pedir essa apreensão de CNH e passaporte, deve ter tido antes muitas tentativas de negociações, de busca de bens, de apreensões ali em contas bancárias, sem sucesso. Então, depois que aconteceu várias tentativas, o advogado ele solicita ao juiz, né, para fazer essa solicitação aí de perda de CNH, de passaporte, principalmente do passaporte, porque quando a dívida é muito alta, a pessoa está ostentando ali para o exterior, fazendo muitas viagens. Então, eles solicitam isso e provam muito isso, gente, por rede social. Eu falo porque eu tinha uma pessoa que me devia e era por promissória, e eu acionei ela judicialmente. Então eu tinha dados da rede social dela, então onde ela estava ali ostentando, ela estava com um celular bom, ela estava em festas, em tudo. E isso tudo eu arquivava aquilo junto ao juiz. Não fizemos a solicitação de perda de CNH nem de passaporte, mas vai juntando isso junto com o processo, vai colocando isso junto com o processo para que o juiz veja, olha, a pessoa está ostentando, ela tem condições sim de fazer o pagamento da dívida, mas ela está protelando. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Nem toda dívida é de risco. Então, quer dizer que nem toda dívida vai ser ajuizada.
Então, se você tem uma dívida e fala, Senhor, agora eu posso perder a minha CNH, que é o meu meio de transporte, eu preciso dirigir para trabalhar, eu preciso de locomover, eu preciso do meu carro, da minha CNH aí. Então, calma, se acalme que nem toda dívida vai precisar ser ajuizada, nem toda dívida vai ser ajuizada. Então, você não tem esse risco aí de perder a sua CNH. E outra coisa, se sua dívida for de baixo risco, você precisa somente verificar com o credor para fazer uma boa negociação. E sobre isso eu falo muito no meu Instagram e falo aqui também no meu canal. Então, quero agradecer vocês, porque muitas pessoas chegaram até mim fazendo essa pergunta. Então, você... primeiramente, né, você não tem dívidas de risco, você pode ficar um pouco mais calmo sobre essa notícia que tomou conta, né? Tomou conta aí das redes sociais e da internet. Então, primeiro, nem toda ação, nem toda dívida ela vai ser ajuizada. E depois, para ser tomada a sua CNH ou passaporte, você precisa estar com uma dívida ajuizada. Então, já compartilha aqui essa informação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tem o meu Instagram, que é o @alinecristina.finanças. Te espero lá, porque lá eu compartilho diariamente sobre finanças pessoais, como sair das dívidas e ter uma vida mais tranquila. Muito obrigada!